TDT apoiando o crescimento de Nova Resende, confiando na qualidade do nosso café, investindo no desenvolvimento econômico da região, apoiando a cafeicultura familiar e a sustentabilidade ambiental. TDT exportando qualidade, a tradição e o sabor do café de Nova Resende para o mundo. TDT Maticom Exportadora e Importadora Limitada. Olá, meus amigos. Estamos aqui para mais um Toró de Parpite, aquela conversa de domingo que nós temos aqui, sempre com pessoas que têm papel importante na comunidade de Nova Resende, pessoas que fazem diferença na comunidade, que estão sempre envolvidas em ações coletivas, que ajudam a cidade, que ajudam a comunidade. E esse mês de maio, nós ainda estamos em maio para nosso controle aqui, todas as nossas convidadas foram ex-diretoras do grupo Dr. Melo Viana. E a convidada de hoje é a diretora da Escola Melo Viana. A Sônia, ela tem uma experiência enorme em educação, tem uma vida voltada para a educação, trabalhou em escolas aqui. E ela foi a diretora que comandou toda a festividade, todo o processo de festividade do centenário do Melo Viana. A gente estava ansioso aqui para que ela viesse contar. Então a Sônia veio aqui, deu a honra para a gente vir visitar a gente aqui e conversar um pouco, contar a história dela, principalmente contar como foram essas festividades. Ô Sônia, muito obrigado pela sua presença, ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço ter você aqui. O convite. Fico muito feliz de estar aqui. Vamos conversar, vamos bater um papo. Um papo bem gostoso. Conta um pouco da sua história. Seu nome é Sônia Sônia Maria de Miranda Pereira. De Miranda Pereira. Mas é conhecido como a Sônia da escola. Você ficou muito tempo no Padre Luiz. Né? Foi diretora lá por muitos anos, 17 anos. 17 anos apenas. 17 anos e como professora, né, também fiquei lá mais de 10 anos. Sei. A sua carreira na educação começou lá, não? Não, eu comecei lá na usina. Sei. Sabe aquela casinha que tem à frente da usina ali, do Lobo Guará hoje? Sei. Eu comecei minha vida escolar lá. Tinha um campo de futebol para cima um pouco, joguei muita bola lá. Morria de medo daquela estrada, porque não passava ninguém naquela estrada. Quando eu via alguém, eu não sabia se eu ficava contente, se eu ficava triste. Com medo ou feliz. Mas eu comecei minha vida lá. Depois eu fui para Bom Jesus, trabalhei 1 ano em Bom Jesus. Depois eu fui para Mata do Sino, trabalhei 1 ano na Mata do Sino. Aí depois eu fui para São Pedro da União, trabalhei 5 anos em São Pedro da União. Sempre como professora? Aí eu fiz concurso lá e fui efetivada lá. Eu trabalhei em São Pedro alguns anos, mas eu trabalhei nos Alves também, sabe ali entre Juruáia e São Pedro? Sei, perfeitamente. Um lugar quase igual ao Rio Claro, né? Eu falo que lá é quase igual ao Rio Claro. Eu sei onde Aí eu trabalhei lá 2 anos. E fui para São Pedro, efetivei. Aí depois foi na gestão do São Osvaldo Baquião que eu vim para Nova Resende. Aí já vim para o Padre Luiz. Então tá certo. Aí fiquei como professora, né, bastante tempo. Aí depois que municipalizou, voltou, né, para o Estado, aí eu assumi a direção. Lá. Atualmente a Sônia é a diretora da Escola Municipal Dr. Melo Viana. Não tem mais doutor não, Melo Viana. Mas fala da sua família aí. Você de um lado é Pelegrino, do outro você do outro eu sou Miranda. Né? Miranda, mas não é o Miranda igual da Adélia Miranda. Não é o Miranda dos filhos Berto, não. É o Miranda do Salvador, né? É do Salvador. É outros Miranda. Sei. Meu pai era conhecido por Dia de Salvador, né? E a minha mãe é a Tereza Pellegrini. Sim. E meus tios que eram mais conhecidos, né? Porque eles jogavam futebol, né? O Zezo, o Paulinho, o Zezo, o Paulo. Hoje só tem o Paulo, né? Que o Tito Nico foi prefeito. Foi prefeito, o alfaiate famoso. Então, é essa mistura. E você casou? Eu casei com o Zorão, né? Não adiantar falar o nome dele, que todo mundo conhece o Zorão, né? Do João Venerano. E eu tenho um casal de filhos, né? A Gisele
Sei. E o Tiago. A Gisele também é professora. A Gisele é professora, eu conheci ela lá no Lolo Madeira, né? Ela é supervisora lá no Lolo, né? Ah, é. E dá aula de matemática no Padre Luiz também. Também, beleza. E tem o Tiago, que também é o meu filho caçula, né? Que casou também e mora em Mococa. Mudou para São Paulo. Ele casou com a filha do João Carlos Madeira. Do João Carlos Madeira. Do João do João da do Zé solar. Júlio. João do Zé Júlio da energia solar. Ele casou com ele. Aí mora lá. Conta um pouco da tua experiência como diretora de escola, né? Porque foi uma gente muito grande. Eu aprendi muito. Sei. Né? Porque quando a gente está de um lado, é de um jeito. Sei. Quando a gente muda para o outro lado, é completamente diferente. Uma hora é pedra, outra hora é vidraça. Eu aprendi muito como diretora, nossa. Né, a Rose também foi uma que me ajudou muito, porque eu fui para a direção em 2022 no Padre Luiz, eu não sabia nada de direção, não sabia nada. 2022 não, 2002, não foi não? 2002, 2002. Aí a Rose que me deu um apoio, me ajudou, e a gente vai crescendo. A Rose Evangelista. Sim. A gente vai crescendo. A gente tem que falar mulher do Oswaldo Roque. Mulher do Oswaldo Roque. A gente vai crescendo à medida que os problemas e as coisas vão acontecendo, a gente vai aprendendo, né? Eu aprendi muito. Nossa, mas virei uma outra pessoa depois que eu passei pela direção. Sei. Mas a gestão, né? Você ter gestão administrativa, ter gestão pedagógica, tem um aprendizado eu sou rico, bem pedagógica. Sei. Eu faço administrativo, né? Porque é minha função, mas eu sou bem pedagógica. Sei. Voltada para didática. Sou bem voltada para didática. Eu gosto de projetos, né? Montar projetos. Sei. Trabalhar, gosto de novidade, né? Às vezes eu fico procurando as coisas e passo para os professores, quem sabe você faz assim. Sônia, eu sou suspeito porque eu acho a Padre Luiz uma escola muito interessante. Claro que todas as escolas são muito importantes, a CAI é muito importante. Tal. Primeiro, acho que são muito bons escolhidos os nomes para essas escolas. São pessoas que tiveram papel importante na nossa cidade, e isso eu acho muito importante. Mas hoje, a Padre Luiz Moreno está num destaque, né? Ela é primeiro lugar, na Superintendência Regional de Poste Caldas, ela é cantada em prosa e verso. É um modelo, né? A gente já era, a gente foi modelo em educação especial, porque a gente que montou primeiro foi a primeira sala de recursos, né? E nós trabalhamos muito para organizar aquela sala de recursos. É impressionante, eu conheci. Hoje é o ensino médio, que é referência lá. Então, lá, eu não sei se a escola é menor também, ajuda muito. É um fator muito importante. Ajuda muito, Ajuda muito, facilita muito. Porque a Caibquerque já é bem maior, já é, até o prédio, tudo isso. Porque o Padre Luiz, a gente sai na porta e a gente vê a escola inteira. Sei. Né? E isso fica bem mais fácil para gerenciar, né? Sei. Mas cada uma tem suas vantagens, tem suas desvantagens, né? Hoje na educação, no estado, eu tenho uma amiga que trabalha lá com o secretário, e ela, Nova Resende, ela sabe o que é Nova Resende por causa, entendeu? Ela tem referência, né? Já há anos aí, há uns 5 anos para cá, 6 anos, a escola, esse negócio do curso técnico aí ajudou muito. Né? Alavancou a escola, né? Muito bem. Mas vamos pular para o Melo Viana. Porque você estudou no Melo Viana? Eu estudei no Melo Viana. Então. Fiz até, naquela época, 4º ano, né? Só tinha até o 4º ano. Só tinha até o 4º. Eu estudei lá, eu lembro, não lembro igual todo mundo lembra, sim. Quem era o meu professor de primeiro ano? Parece que eu não tenho lembrança mais de quem é. Sei. Mas eu, se não me engano, era Magdala. Diz que tinha uma Magdala lá, uma meia loira, né? Do Carmo do Rio Claro. Do Carmo do Rio Claro. Morava no hotel do meu pai. Se não me engano, é ela. Morava no hotel do meu pai, aqui, ó. Morava aqui. Eu acho que foi ela. Mas eu lembro, assim, bem nitidamente que eu fui aluna da Marta. Marta Silvestre. Da Marta Silvestre no 4º ano. 4º ano.
A gente tem até uma foto. A Marta mesmo falou para mim, a foto tá lá. A única foto que ela tem também de formatura, ela também foi diretora, né? E eu estudei, eu lembro, assim, daquela parte que ainda conserva, né, até hoje. Não tem aquele, não tinha um murinho, mas tinha uma grade. Tinha uma varandada. Né? Eu lembro que descia bastante, uma escada para chegar lá embaixo. Chegar no pátio. Que o pátio ainda era separado, todas essas coisas eu lembro. Parecia presídio, né? Parecia. O muro alto. As árvores, tudo grandes, tudo, né? Essas coisas tudo eu lembro do Melo Viana. E agora que eu voltei, né, falar para mim qual sala você estudou, já não sei, não lembro. Aí a hora que a gente entra, que a gente bate o olho ali naquele pedaço, é conhecido. Aí já é conhecido. A temerosa sala da dona Naíra direita ali, né? Ali é a sala da diretoria, ainda é a sala da diretoria? A do outro lado, eu não sei se era a dela. Eu acho que a dela era de cá, não é? Não, a de lá. Na secretaria. Hoje é lá ainda. Né? Na sala da diretora é do outro lado. Sabe ali os quadros? Sei. É daquele lado. Então ali que era a sala da dona Naíra. Então, mas não tinha banheiro, não. Agora tá chique. Agora tá chique, né? Tem banheiro lá, lá não tinha banheiro. Aí fiquei de castigo de lá. Todo mundo muito. Eu nunca fiquei de castigo, então por isso que eu não sei onde é a sala dela. Eu frequentava bem consideravelmente a sala da dona Nair. Mas engraçado, você falou uma coisa que a minha memória do grupo, ela não. Primeiro, eu queria muito ir para o grupo, eu queria muito estudar, eu tinha vontade de estudar, tinha uma inveja dos meninos passando para a escola. Eu ficava, até escrevi lá no texto que eu escrevi do livro lá, que eu ficava, a Regina estudava já, né? E eu ficava lendo as coisas lia a revista, eu ficava lendo, inventava leitura para ler. E escrever também, eu ficava escrevendo uma sem saber. Depois minha mãe me ajudou um pouquinho e tal. E a primeira professora minha foi a Diva, que veio com uma pedagogia nova, tirou carteira, botou mesinha, tem uma série de coisas. Mas eu não tenho uma memória... Você é mais novo que eu ou você é mais velho que eu? Não, eu tenho 75 anos. Eu tenho 66. Não, então eu sou mais novo. Eu sou bem mais velho. Bem mais velho. Agora as suas professoras já são pessoas por minha contemporânea de tempo aí, né? Mas a minha memória do Melo Viana também, algumas vezes, ela é amarga, porque eu via muito ali tinha uma divisão, sabe? Você tinha a cidade com muita gente importante, tinha uma importância de nome ainda, entendeu? Tinha um troço assim e era... Os meninos... As salas eram todas... quem era A, era A. Quem era B, era B. Tudo separado. Tudo separado. Não é igual hoje, né? Não, democratizou demais, né? Misturado, né? Misturado que tem... ali. Tinha quem sentava na frente tinha que ter sobrenome, né? Tinha que ter sobrenome para sentar na frente, perto da professora. Então isso me marcou muito. Eu tenho essa visão muito clara dessa coisa, entendeu? E acho também que tem uma outra coisa, as professoras, elas eram muito importantes na sociedade, entendeu? Muito, muito importante. Eram autoridades mesmo, isso eu achava bonito, tinha um respeito, né? O respeito era muito grande, né? O professor falou, acabou, né? Também a gente não tinha outras fontes de informação, só tinha aquelas. Né? Mas também já vinha de casa, né? Meu pai era muito bravo, né? Ele criou nós tudo com um revólver em cima da mesa, naquele tempo podia ter, né? Com um revólver em cima da mesa carregado, ninguém nem passava perto daquilo. E então já vinha esse respeito, né? E pai falava, mãe falava, tudo lei, acabou. Ficava quieto, né? Não respondia, não discutia. Então isso já vinha de casa. E isso passava também para a escola, né? A escola repetia esse modelo. Sônia, você chegou na escola, já começou a preparação do centenário, né? Você já chegou... Eu estou no Melo Viana desde 2022, né? Que o Guilherme e o Zé Roberto me convidaram, né? Eu estava como vice lá no Padre Luiz, aí eu aposentei e nem tinha aposentado ainda quando eu vim. Depois de 2 meses que eu aposentei de lá. E aí eu estou lá desde 2022, né? E o centenário, nós começamos a planejar o centenário em fevereiro. Aí em fevereiro eu e a Rosana sentou,
pensou o que ia fazer, né? Que ia desenvolver no mês de maio, porque a gente sempre entrava lá no mês de maio, para a gente começar mesmo as atividades. E aí a gente começou a planejar. Primeira coisa, por década, né? São 10, né? 10 décadas. 5 modalidades, primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinta, e nós fomos dividindo. A primeira coisa que a gente fez foi isso. E aí foi surgindo as ideias, né? Depois eu passei para os professores, né? Primeiro ano vai trabalhar essa década, segundo essa. E aí foi surgindo as ideias, né? Cada dia aperfeiçoando mais, para a gente poder chegar no que chegou, né? Aí veio depois, como a gente vai apresentar? Porque a escola é muito grande, né? 816 alunos, a gente não poderia fazer num dia só. Né? Não comporta, que não tem nenhum lugar que comporta. Aí dividimos durante a semana para poder organizar. E aí encerrou no dia 31, né? Que era a culminância de tudo que a gente trabalhou. Mas que foi trabalhoso, eu vou falar para você. Não tem nenhuma dúvida. Nossa, e a cabeça da gente, né? Fica a mil a cabeça da gente, né? Então... E é engraçado que a gente nunca pensa, mas você tem uma responsabilidade, cada aluno você tem uma responsabilidade, o pai tem uma cobrança, cada um vai ver o filho, quer saber se está rindo. Se vai participar, se não vai, por que escolheu aquele, por que não... Né? Então tem tudo isso que a gente tem que ir manipulando lá para poder todo mundo participar, que são muitos alunos, né? E todos participaram efetivamente? Só o que não quis. Sei. Tem uns que não quiseram nem participar na dança, nem quis participar das apresentações, mas dos trabalhos todos participaram. Aquela exposição lá de década ficou muito bonita. Foi de todos os alunos. Todos os alunos, e com participação das famílias, eu vi lá. Mas olha que eu não descansei até hoje, de tanto trabalho. Mas hoje o Melo Viana retomou a grandeza dele, né? O Melo Viana ressurgiu. Você não acha que isso fez um momento de ressurgimento do Melo Viana completo e total? Depois resgatou a história, né? Assim, a história. Não falo para você que nós resgatamos a história inteira, né? Nem tem como, e nem ali para a gente resgatar a história inteira de 100 anos demora muito tempo. Mas a gente resgatou os melhores momentos do Melo Viana nesses 100 anos, né? Para todo mundo conhecer, porque tem muita gente que nem sabia, né? Até eu mesma, né? Que a minha vida é construída em outra instituição. Então até eu aprendi muita coisa, né? Todo mundo aprendeu. Descobri muita coisa. Então, mas para fazer mesmo um documentário mesmo demora muito tempo. Porque tem muita coisa. Eu sei. E uma pesquisa, para você fazer uma pesquisa. É demorada. Você não tem noção do que é. Porque nós homenageamos da Dona Candinha para cá como diretora. Sei. Mas para trás dela muita gente. Passaram muitos diretores, né? História. Deve ter uns 10 ou mais, ou não sei, tem muito nome que gente. Passou para trás. Mas nós pegamos dela para cá porque ela é mais recente, né? E que tem uma memória ainda viva, até tem pessoas que tem pessoas, né? Que testemunham. Eu vi, por exemplo, lá um José, não sei nem o nome, mas José, a gente não sabe se tem ainda algum descendente, se não tem, onde está, onde não está. Então não tem jeito da gente procurar saber isso de uma hora para outra. Aí nós optamos para homenagear a Dona Candinha para cá. Até eu conheci a Dona Candinha. Eu também conhecia muito a Dona Candinha. Eu falo que ela tinha uma postura... Ela era elegante, né? Uma postura elegante. Ela se impunha e tal. E eu pensava que a Dona Silvina tivesse sido diretora. Você conheceu a Dona Silvina, não? A Dona Silvina era
Doutor Gentil? Isso, doutor Gentil. Eu conheci, mas ela não foi. Não foi, eu vi. Depois eu fui atrás. Não foi. Eu fui conversar com a Landim para saber. Mas professora ela não foi? Foi professora. Ela foi professora, inclusive, de um outro tipo de escola que tinha aqui, que eu acho que é antes do Melo Viana, que era onde é a cadeia. Segundo o que o Landim me falou, onde era a cadeia antiga, eu acho. Ela alfabetizou gente ali. Mas o Orlandinho falou que a escola funcionou lá, né? Funcionou. Primeiro. Funcionou lá primeiro, a primeira escola. Para depois ir para o Melo Viana. Ela deu aula nessa escola. Ela deu aula nessa escola, né? E a escola, teve uma época que a escola foi no fundo da igreja presbiteriana também, né? Tem essa história. Para a reforma, certo, né? Alguma coisa assim. Agora, você sentiu diferença, por exemplo, do ponto da gestão de diretora, de sair do Luiz Moreno e ir para o Melo Viana? Qual foi a grande... É bem diferente. Porque lá são maiores. Sei. Né? Os problemas quase são os mesmos, mas bem diferentes. Sei. Assim, bem diferente para a gente agir, para a gente tomar providência. É do Estado também, Sei. né? Lá a gente, o patrão está longe, como se diz. O patrão está mais longe. O patrão está longe, então é mais difícil o contato. Agora aqui o patrão está perto, né? Perto. Qualquer coisa, vou lá conversar com o prefeito. Aqui não acontece no Estado, né? Sei. Então tem muita diferença, muita diferença. Os menores também, é bem diferente. Eles são mais carentes, né? Mais apegados com a gente, mais obedientes, né? Que eu não falo que o Melo Viana tenha indisciplina demais. Tem o normal, né? Porque onde tem 400 e tantos alunos num lugar só, tem algumas coisas acontecem, algumas brigas, algumas discussões. Onde tem gente, tem problema. E lá os problemas são mais para a adolescência, né? Que são problemas mais difíceis. E você, nos 2 anos antes do centenário, que foi esse ano, você já estava com... nós já pensava no centenário, né? Já tinha que criando as ideias, né? Do centenário. E o interessante é que eu fiz os 50 anos do Padre Luiz, a gente comemorou, então, e os 100 anos do Melo Viana. Então você já tinha o know-how, você já veio com uma experiência? Eu já tinha coordenado né, os 50 anos. Aí depois veio os 100 anos. E você acha que a equipe toda comprou a ideia, como a gente viu, assim, desde o começo? Todo mundo já, assim, fica meio assustado, na verdade, né? Quando a gente passa, eles falam, o que eu vou fazer? Como que nós vamos desenvolver isso? Né, da história antiga, que a gente vai, mas no fim, um dá uma ideia, outro dá outra ideia, e no fim todo mundo engajou na ideia. Mas a equipe mais próxima ali tua, muito, muito, muito ativa, né? Você tem um comando natural ali, eu vi isso aí muito bem. Eu tenho. Assim, a gente trabalha, eu falo para eles assim... Mineridade. Na verdade, a gente não tem diferença nenhuma, né? Elas professora e eu diretora. A diferença que a gente tem é que eu recebo as ordens e tenho que fazê-las cumprir. O resto, o patrão é igual, tudo é igual, né? Mas a gente tem o respeito, né? Elas têm o respeito, eu acho. Né? As decisões, tudo chega até mim para que a gente possa resolver. Eu tenho uma tese de que quem tem autoridade é o coletivo. O coletivo que tem autoridade, não são os eu sempre falo, a gente tem que trabalhar como um todo, né? Não adianta fazer um trabalho separado, a gente tem que trabalhar junto para colher os frutos juntos. Lógico, também, né? Porque eu acho que quando o coletivo respeita
o comandante, as coisas são muito mais simples, isso estabelece autoridade. Quem transfere a autoridade para a chefia é o coletivo, fala, nós respeitamos essa chefe aí, ela é boa, está ajudando, vamos forçar. Porque senão todo mundo, ninguém faz nada, né? Tem que ter. Público, né? Na verdade, tem que ter o respeito. Tem, né? Não tem como. Senão uma instituição não vai para frente, né? Agora, Sônia, mas o resultado, qual a avaliação que você faz do resultado total? Por mim, eu acho que até superou as expectativas, né? Sei. A gente não esperava que fosse uma repercussão tão grande assim, né? A gente pensava só uma comemoração, assim, para não falar que você passou em branco, sei, né? Mas sei, eu acho que até superou as minhas expectativas o resultado. Todo dia estava lotado lá. Todo dia. 7 horas da manhã as arquibancadas estavam cheias. Isso é um negócio impressionante. Que os pais do Melo Viana, eles são muito participativos. Né? Tudo que a gente faz está cheio de pai lá, está ajudando, está procurando saber do filho, né? A gente tem uma boa participação de pais. A família está muito presente. E isso é muito bom, né? Porque a escola caminha também. Sei. Mas esse negócio era impressionante. Primeiro a exposição, entendeu? Primeiro você montar aquelas 10 décadas ali, entendeu? Com conteúdo em todo feito pelas crianças. Você está entendendo? E as crianças aprenderam, pode ver a Fernanda, que era 4º ano, a Fernanda, as colegas dela, a Ivete, a Regina, elas entrevistaram, né? Então foi uma coisa viva, né? Para que eles pudessem ver como que era antigamente, né? Então rendeu muito aquilo ali para as crianças. E se estabeleceu um comparativo interessante, né? Porque não um comparativo como era, como é agora. Não de julgamento de ser melhor ou de ser pior. É de saber que tem uma história que tem que continuar, né? Você está continuando uma história. E cada década é uma história. Cada década é uma história, né? Uma diferente da outra. Então, para eles, foi muito bom. Quem vai lá, quem viu o testemunhal, fui todo dia, é muito interessante. Cada década você tinha surpresas. História, a agricultura familiar, que foi do primeiro ano, né? Foi do primeiro ano de manhã. De manhã. É inacreditável, eles fizeram hortas, eles fizeram plantações, eram plantações de verdade que estavam lá, eles começaram a plantar antes, chegou lá, as plantinhas já estavam grandes, já tinha representação de tudo numa roça, de tudo, com cuidado, com beleza, entendeu? Sabe, cada coisa representando. Tinha horta de verdura lá com cebolinha, com rúcula, com tudo lá. Com alface, né? Entendeu? Quer dizer, sabe, uma coisa... E é uma coisa do dia a dia, né? Porque a gente tem... A maioria dos alunos são zona rural. Sei. E é do dia a dia deles, né? Então, contou a história da agricultura familiar, né? Ali naquele stand ali. Mas cada década muito bem contada, com as representações, né? Muito interessante. As crianças explicavam como que era, né? Ficavam lá. Eu sei que ficou muito... Foi muito interessante. Ficou muito bom no fim, Ficou muito, né? Muito bom. TDT apoiando o crescimento de Nova Resende, confiando na qualidade do nosso café, investindo no desenvolvimento econômico da região, apoiando a cafeicultura familiar e a sustentabilidade ambiental. TDT exportando qualidade, a tradição e o sabor do café de Nova Resende para o mundo. TDT Maticom, exportadora e importadora limitada. Ô Sônia, no dia lá da homenagem, no sábado, aí eu vi as pessoas saindo com uma caneca, com essa caneca aqui, ó. Com essa caneca aqui que vocês estão vendo, ó.
Eu vi todo mundo sair com a caneca, eu fiquei com inveja deles. Falei, nossa, que caneca mais bonita marcando os 100 anos. Aí hoje a Sônia teve a gentileza aqui de trazer uma caneca para mim e outra para o João Paulo, né? Quem que fez essas canecas, Sônia? Fala pra gente. Foi a minha neta, Tainá. Tainá. Ela trabalha com essas artes. E aí ela fez essas canecas para que eu colocasse na mesa lá também, né? Para os convidados. E te ofereceu uma também. Muito obrigado. Para ficar de lembrança. Olha aqui, ó. 100 anos, Escola Municipal Dr. Melo Viana, 100 anos, 31/5/2025 foi o dia da festa. O dia do encerramento. O dia de encerramento, aqui escrito Educação que transforma um século de ensino, valores e compromisso. Aqui, ó. E quem quiser falar com ela, faz o quê? Quem quiser encomendar a caneca. Nem sei falar para você. Depois a gente pega o telefone dela e depois coloca eu passo aqui. O telefone dela. Aí, ó, tá vendo? Guarde aqui, o telefone na cabeça. Ué, vamos fazer um comercial aqui, vamos fechar o comercial para Tainá. Nós vamos aproveitar e botar o telefone aqui, tá vendo? Ó, que legal, a caneca. Agora eu quero ler aqui também, aqui, no meio da entrevista aqui, que é falar aqui, ó. Nós acabamos de receber o agradecimento do Melo Viana, também uma coisa muito educada, muito delicada, uma coisa muito civilizada. Muito obrigado, em nome de toda a equipe da Escola Municipal Dr. Melo Viana, queremos expressar a profunda gratidão a todos que contribuíram para a realização do show para as crianças. Aqui foi para o show para as crianças, mas vale para tudo. Vale para tudo. Para a festa toda. Que este ato de bondade retorne a cada dia, a cada um, em forma de atenção, de bênção, saúde e prosperidade. Escola Municipal, 100 anos, isso aqui, ó. Muita gentileza, muito bonito. Eu acho que foi pra gente, mas isso aqui está extensivo a todas as pessoas que foram lá. Não é isso? Ô, Sônia, então, continuamos aqui com a nossa entrevista. Fizemos esse comercial aqui no meio. Comercial no seu telefone. Pra Tainá. Você fala para ela que depois a gente manda a fatura lá, né? Tô brincando. Fala para ela. Tô brincando. Muito obrigado. Sônia, inclusive no editorial de terça-feira, que a TV Resende fez editorial, é a opinião do jornal, a opinião do veículo de comunicação sobre algum assunto. E no editorial de terça-feira dessa semana passada, a gente falou sobre isso. Eu que escrevi o editorial, e a gente falou sobre isso. Talvez nunca antes tenha tido uma festa desta, entendeu? Sabe? Porque foi uma festa completa, né? Uma festa de uma semana, né? Uma festa de atividades, entendeu? E num nível de informação, sabe? Você não tem um ruído, você tem uma participação. As escolas rurais, a escola de Juruáia vindo participar, quer dizer, houve um interesse regional pelo assunto. Iria vir de Jacuí também, mas aí depois não deu certo. Entendeu? Porque impressionante, né, essa história, né? É uma coisa muito... Foi grandioso. Verdade. Foi grandioso. Foi um salto, assim, parece que pegou a Escola Melo Viana fisicamente, levantou ela e botou num outro patamar e todo mundo começou a olhar para cima para ver a escola. A escola cresceu muito, né? Eu acho que aumenta a responsabilidade. E a gente não parou também com as aulas, né? A gente fez aquilo tudo com o aluno dentro da sala, né? Com as aulas acontecendo, né, com os problemas diários acontecendo, então não parou nem um minuto, a não ser a sexta-feira que a gente uniu os dois turnos, né? Sim. E a gente mostrou isso. Eu cheguei um dia lá, entrei na sala de aula, fiz a matéria e falamos na reportagem. Não mexeu na dinâmica pedagógica, no andamento das escolas. Eu elogiei isso, foi muito bem pensado, que os módulos funcionaram perfeitamente bem. Encaixa o módulo aqui, modularmente, a ideia de fazer modular, de fazer as décadas, facilitou muito, né? Facilitou, né? Porque aí a gente punha uma década antes do recreio, uma década depois do recreio. Aí alguns alunos saíram para assistir, né? Quando tinha menos gente na arquibancada, a gente deixava sair. Outros dias não teve como, porque estava cheio, né? Então, a gente convidou todas as escolas, né, para visitar, para a gente fazer uma interação também das escolas do município, né, e veio a da Juruáia também, para interagir mesmo as escolas, né.
Eu acho, outra coisa, eu sou muito observador, eu ficava observando que quando acabava a apresentação, as apresentações muito bonitas, as danças muito bonitas, coreografias lindas, as roupas lindas, quer dizer, quando acabava, tava uma ansiedade na arquibancada para descer, para ir lá ver a exposição. Né? Era muito bonito isso, né? Então vinha aquele tudo, e as professoras juntas, e os meninos explicando o que era, os alunos explicando, cada um conhecendo perfeitamente a história que montou, participou daqui, as mães falando, os pais falando que ajudaram, que pensaram. Achei muito legal. O pai, lógico, a despesa, na verdade, foi quando o pai, né? Porque a roupa, tudo, né? Tudo tem um pagamento, custa, né? Tem um custo. Então fica tudo por conta do pai. Né? Então, e lá eles são participativos demais. A gente até agradece, né? Por eles serem participativos desse tanto e gostar de ter o filho lá na apresentação, né? Na segunda-feira, né? Nós tivemos que... Nós organizamos de novo e apresentamos as danças do primeiro ano, porque um pai chegou atrasado, não conseguiu ver o filho dançando, então a gente apresentou de novo para que ele pudesse assistir. E estavam lá os pais dos primeiros anos novamente para assistir a dança. E foram todos, né? E foram todos. Uma oportunidade. Olha que coisa interessante, essa questão do individual e do coletivo. Quer dizer, quando o individual está tomado pelo mesmo objetivo, pela mesma força, o coletivo é muito fácil, junta fácil e vai junto. Você vê, lá na segunda-feira, a festa final foi no sábado, segunda-feira passada, todo mundo lá, do mesmo ano, para ver porque um pai não foi. Isto é de uma beleza, cara. Isso é muito... Uma atitude dessa é muito bonita. Parabéns. Muito legal. É interessantíssimo isso, né? Porque só foi no primeiro que aconteceu. E a professora ficou desesperada, né? O que faz, o que não faz? Eu não vi que o menino não veio, né? Porque naquele tumulto não dá para ver mesmo. Eu falei, não, vamos apresentar de novo. Eu convido o pai. A gente dá um jeito nisso, né? Para não magoar ninguém, né? Vamos aparecer todo mundo. Né? Muito, muito bom. Muito, muito bom. Ô Sônia, agora, grandioso também foi o último dia, né? O último dia foi muito... Foi muito. Assim, a gente pensou em homenagear as ex-diretoras, né? E também convidar quem já fez parte do Melo Viana, que eles estavam todos ali embaixo, presentes, né? Se a gente esqueceu alguém, eu peço até desculpa, porque é muita gente, né? Muita gente passou por ali nessas décadas, né? Mas a gente procurou chamar todo mundo que a gente lembrava, né? Às vezes as pessoas falavam assim, Fátima Morato, mas Sônia, convida o fulano, ele passou por lá, né? Outros falavam também, o fulano teve importância lá. Então tudo a gente ia convidando, né? Sim. E aí a gente, se pudesse, lógico, iria homenagear todos, né? Mas a gente não tem como homenagear todos, né? Homenageando as diretoras, a gente homenageou todos que passaram por lá. E muitos estavam representantes lá. Quer dizer, eu tenho que rebuscar mais as minhas memórias, porque eu tive muito contato com a Dona Dulce. Dona Dulce... Com a Dona Dulce, com a Marlene, a Diva foi minha professora, então as Ribeiro estavam ali bem. Com a Dona Dulce, e eu não sei por que ficou na minha cabeça, entendeu? Que alguma coisa da Dona Dulce, mas a Dona Dulce acho que não teve vida grande no Melo Viana, ou mais foi no ginásio? Que ela teve muito no ginásio, né? Uma presença muito forte. Eu não sei assim o tempo certo que ela passou. Melo Viana. Porque ela trabalhou, mas ela não deve ter sido pouco tempo, não. Tem muita gente que fala que foi aluna da Dona Dulce. Pois é. Né? Porque eu tô vendo as fotos, ela fez o hino Nova Resende, né? O hino que nós cantamos é dela. Estou fazendo um material sobre... Eu tenho a partitura, uma cópia da partitura original, com a letrinha dela, é uma das reportagens que nós vamos fazer no centenário. Tá entendendo? Do hino. Então eu fiquei pensando na Dona Dulce, estou vendo um monte de foto de formatura, ela está sempre com foto de formatura, né? Mas eu acho que a Diva foi lembrada, a Diva é uma... Mandei convite para ela. Pois então. Isso mandei, não, para ela não, né?
para a filha dela, sei, né? Sei. Ana Virgínia. Ana Virgínia. Então ela foi lembrada. A Fátima Morato me passou o telefone dela. Então ela foi lembrada. Eu mandei o convite, pedi para ela enviar para a Diva também. Ótimo. Então isso eu acho que cada um vai lembrar de alguém que tem uma referência. Aí foram, né, muitas lembranças, mas foi muito... Aí convidou fulana, mas foi muito interessante a forma que estava distribuída, me impressionou muito o senso de equipe que teve ali o tempo inteiro. Sabe, eu acho que a escola estava aquela recepção estava bonita, está tudo bonito, tá entendendo? Eu tenho uma paixão pela escola, entendeu? Enorme, então muito, muito bonito. Agora, o sábado foi esplendoroso. O sábado foi... Sábado, até a gente nem pensou muito no sábado. Sim. A gente pensou mais no da semana, né? Sim. O sábado foi os acontecimentos, chegou... Sim. No sábado, né? Porque era mesmo só as homenagens e depois vamos convidar todo mundo para participar, né? Para estar dentro da escola, na verdade, né? Nesse dia. E aí saiu, né? Ficou muito. Daquele jeito. A Lúcia, né? Eu quero até agradecer a Lúcia, a Isabela, que eu falei, a gente precisa ter ajuda de fora, senão a gente não dá conta, né? Aí convidei a Lúcia para ensaiar as danças, que eu sei que ela gosta disso, ela é muito boa nisso, né? E é muito ligada. E ficou muito boa aquela dança, né? O Zé Reis, né? Falei, Zé Reis, você canta o hino pra gente, que é de autoria dele. Muzambinho outro dia, eu falei, Zé Reis, estão esperando você. Não falaram não. Eu falei, falaram sim. Eu falei com a Mônica, falou, não, a Sônia já trocou correspondência com ele está cansado de saber que ele tem que vir. Eu falei com ele. Aí ele até mudou a letra, né, para os 100 anos. Então vai um conjunto de gente trabalhando, sai, aí culmina naquilo que saiu no dia 31. Eu acho também as escolhas, as pessoas que estavam lá, sabe? Se olhava para as pessoas que estavam sentadas, as professoras e os alunos lá no fundo que foram apresentar, nem se discute a importância delas naquele troço lá, estão ali, tocando a escola. Eu fiquei muito impressionado lá depois no coquetel com as professoras que eu não conhecia, pessoa jovem, pessoa daqui, sabe, um espírito muito bom, sabe, gente com cabeça boa, moderna, e as pessoas que foram, sabe... Tudo tem a ver, sabe? Eu costumo dizer que aquilo ali era a cara de Nova Resende, sabe? Aquilo ali era uma união de gente de Nova Resende. Você falou do coquetel, até é bom falar do coquetel, né? É bom, quer falar? Vamos. Porque o coquetel, na verdade, era uma coisa para a escola, né? Da escola, para encerrar as atividades do mês de maio. Era uma festa para quem fez a festa. Era uma festa... Para a gente também, porque depois da gente ter trabalhado descompressar, tanto, a pressão estava muito grande. A gente queria fazer um encerramento, né? Oferecer para as homenageadas também, né? Nosso objetivo era esse. Mas deu uma polêmica, mas tudo bem. Agora... e outra coisa, a gente fez aquele coquetel com doações. Todo mundo doou. A gente pediu, a Rosângela, a Solange, todo mundo deu dinheiro. Marido da Solange, tudo saiu pedindo, né? Foi tudo ganhado aqui lá, né? Não se gastou nem dinheiro nem de escola, nem dinheiro de prefeitura, nada. Mas era uma coisa simples, né? Para a gente poder só encerrar. É que nem aquela história, quando acaba a festa, todo mundo vai embora, fica a família para fazer, vamos comentar, tem que ter alguma coisa, né? Claro que tem, quem fez aquilo mais que porque vieram gente de fora, né? Lógico, a gente chama alguém para vir visitar a gente, depois a gente não dá nem um café. Não é lógico. Não pode, né? Tem que ter alguma coisa. Não, foi correto. Se a gente poderia fazer para todo mundo, mas a gente não tem condições, né? Poderia fazer para ex-professora, para todo mundo que estava ali, né, no momento.
mas não tem condições. Não, mas o coquetel também foi perfeito. A gente restringiu a esse objetivo. Foi perfeito, durou o tempo, tudo do tamanho muito certo. Agora, você falou em ter contribuído, eu vou tomar a liberdade aqui de falar que também a gente fez do show, né? Do show no sábado, né? Que foi a gente ofereceu para a escola, né? Para as crianças, entendeu? A TV Resende Web, mais a parceria do Samuel lá da Puro Brilho, a gente entendeu que a gente precisava fazer. Sabe, que eu acho que a sociedade precisa começar a perceber essas questões, que não dá para tudo, para os instrumentos burocráticos, as estruturas, fazer tudo. E a gente buscou um show que tivesse a cara, que fosse educado, que fosse civilizado, né? Tá ficou muito bom, né? Os alunos gostaram demais. Lindo, né? lindo. E a pipoca e tem aluno que a oportunidade de ver aquilo ali era aquela. A gente pensou nisso, muito nisso. Era aquela, não tinha outra oportunidade. Né? Esse foi um aspecto. Nós vamos trazer um grupo da Disney, porque eles vêem na televisão o tempo inteiro. Qual é agora, a vivenciar. E da forma que foi tratado, desceram, tiraram foto, quer dizer, a gente buscou. E isso a gente tem que agradecer sem parar, não vou citar nome aqui, os empresários, as pessoas que tiveram a sensibilidade de topar. A gente quer fazer mais projetos de jeito para oferecer. O Samuel, né? O Samuel já é meu parceiro já há 2 anos, né? Que a gente tem uma parceria com a Coopervita, né? Eu sei, já de inglês, né? Que ele oferece bolsas. A Coopervita também é nossa parceira desde o começo aqui da TV, a gente está sempre lá. Eu deixo meus agradecimentos para todos, né? O Tonhão, que foi lá com a maior boa vontade, né? Deixou de carregar a Lucélia, o Itamar, todo mundo, entendeu? A gente não pode ficar falando muito porque esquece alguém, né? Mas fica indelicado. Mas o cara o primo do som que leva, entendeu? O cara que montou, o nosso companheiro lá de Muzambinha, a Observe Comunicação, que é a nossa parceira, que veio fazer, o Rafa, tá entendendo? Quer dizer, todo mundo colaborou. Na verdade, é uma equipe mesmo. É uma equipe. Né? É um mutirão de boa vontade que eu gosto de falar. É um mutirão de boa vontade. O pessoal lá do Chora Viola que emprestou o palco, quer dizer, né? E também foi feito completamente. Quer dizer, digamos, a Prefeitura, a Secretaria de Cultura, a Secretaria de Educação ofereceu uma logística, ajudou na logística, mas foi feito completamente com dinheiro privado. A Copasa, né? Todo mundo. Quando você se organiza, quando você prepara, você encontra gente que quer ajudar. A gente tem uma generosidade muito grande, né? Tem. Entendeu? Tem, eu participo muito desses eventos, né, beneficentes. Sim. E o povo daqui é muito bom nessa parte. Você sentiu na escola, no coquetel já sentia-se um relaxamento, né? A pessoa já tinha... Abaixa os ânimos. E você já sentiu isso durante a semana lá na escola, que os ânimos abaixavam? Assim que apresentava, já tinha um relaxamento. Amenizava. Aí eu falava, gente do céu, o começo até começar é difícil. Sei. Depois que a gente monta e inicia aquilo, aí já vai relaxando, né? Mas eu ainda fiquei apreensiva até o coquetel. Mas a mesa composta da forma que tem que ser, da forma, entendeu? As apresentações, sabe? Os convidados, aquela beleza que ficou, as homenageadas ali de baixo, com as flores, com a delicadeza que foi cada uma. Eu quero agradecer aqui para você, pessoalmente, a minha homenagem lá, que não sei nem se merecia, mas a gente teve lá o tempo inteiro. Que merece. Entendeu? Então, eu agradecer, mas foi muito bonito. Eu acho que foi muito do tamanho de Nova Resende, do jeito que a gente é. Isso que eu acho importante, sabe? Ele fica do tamanho, da forma, né? Você não acha que tem muito isso? A gente fez o possível. Poderia ter ficado melhor? Poderia. Não. Mas, né, a gente... Dentro das condições que se faz, eu acho que aquela história, pode ter havido mas depois que passa, aí a gente pensa, mas eu podia ter feito assim, né? Ia ficar melhor. Mas ficou maravilhoso. Podia ter feito daquele jeito, ia ficar melhor, mas né? Ficou, essa história... E veja bem, a gente tem que considerar o seguinte. Primeiro, o legado. O legado que essa festa o legado que essa comemoração deixa,
é um legado histórico muito importante. Está tudo documentado, que é o mais importante. Você está entendendo? Está tudo documentado. Agora, você imagina para cada criança o que fica. Nunca mais... A gente lembra das pequenas coisas da gente na escola, imagina. Isso aí, eles, né, que vão lembrar lá dos 100 anos. Eu falo para eles, essa oportunidade é única. É única. Ninguém que está lá hoje, né? Nem aquele que está no primeiro ano não vai passar por isso mais, né? Não vai. Que agora é 100 anos. Então é a oportunidade única, né? A história, e acho que nunca vão esquecer isso, nunca, jamais vão deixar, né? Eu recebi um recado da filha dele do show. Ela me mandou um recado, tem 4 anos. Mandou um recado emocionante, lindo, falando, agradecendo pelo show, entendeu? Então. E as pessoas chorando, entendeu? Quer dizer, para mim, outra coisa bonita que eu falei, as professoras lá no carrinho de pipoca, fazendo pipoca com o Tonhão, entendeu? Quer dizer, são esses momentos que fazem a diferença, você não acha? Tudo isso. Entendeu? Né? Engraçado, quando o pessoal chegou o pessoal do show chegou na quinta noite, né? Vamos esperar, vamos buscá-los, tal, não sei o que tem, sei o que tem mais. A gente não conhece, a gente sabe, viu? Pesquisou muito, mas quando eles foram à noite para lá, puxaram uma luz lá daquele ponto e ensaiaram, eu falei, esse pessoal é sério. Ensaiaram lá, prepararam tudo, quer dizer, sabe, tem uma aplicação, tem um investimento, sabe? E ali o outro abre a garagem para deixar eles trocar roupa, virou a garagem lá do Roberto, lá do escritor Roberto, virou o camarim, entendeu? Sabe? Então, a polícia tudo ali, é um conjunto uma coisa mesmo, só, entendeu? Né? E foi enchendo de gente em volta do palco, as crianças ali, muito próximo, muito caloroso, né? A Cochupé, né? Que mandou Cochupé toda, a Cochupé que mandou café, lá, conversei com o Oswaldinho, não pode, Cochupé que mandou lá, eu estava falando pro Geraldo da Cooperativa. Você sabe quantos cafés que ela fez lá? Não, 3.600. Pois é, 3.600 cafezinhos, entendeu? Imagina, e 85% daquelas crianças nunca tinham tomado um cappuccino. Eu ia falar isso. Ninguém não tomou tinha. cappuccino. Mas teve aluno que tomou 5, 6, passou mal depois. Aqui, ó. Tanto que tomou. Eu lembro, porque a gente faz a FEMAGRE, a gente acompanha a FEMAGRE, e esse ano eu fiquei lá esperando os ônibus chegar, gente de tudo quanto é lugar da roça, de Guaxupé, das escolas, de Nova Resende, Petúnia, em todo lugar. Aí a professora, nós viemos aqui para ver a fazendinha que tem isso, a menina, não, nós viemos aqui para tomar cappuccino, as crianças dele. A Mandinha lá, que vai lá gravar o programa dela, que tem um programa com a gente aqui, ela toma 8, 10 cappuccinos, tem que segurar ela lá, entendeu? Porque também é uma coisa. E as bolachinhas, porque bolachinha eu nunca vi. Bolachinha eu nunca tinha visto em lugar nenhum. Lá na FEMAGRE não tem bolachinha, não. Um privilégio. Privilégio que o Oswaldinho arrumou para dar bolachinha lá, entendeu? Mas tudo, né? Tudo vai juntando um outro. E fica parecido com a gente, com a nossa cultura, né? Fica uma festa, né? Chega na festa, né? Foi maravilhoso, entendeu? Eu acho que quero agradecer aqui, em nome de todos aqui da TV Resende Web, nós do Bruno, do João Paulo, da Kelly, do Mamed, quem mais? Todos nós da TV Resende Web, que pudemos participar, pudemos lá gravar, conviver, tivemos essa convivência lá. Foi muito agradável, foi um aprendizado gigantesco, entendeu? Muito grande, né? Muito, muito bom. Foi uma semana ímpar, né? Foi. Na história... Movimentada. Movimentou muito, né? Eu também quero agradecer todos vocês, né? Agradecer, né? Deixar minha gratidão a todo mundo que ajudou, quem foi visitar, quem passou na rua e já até perguntou o que está acontecendo e entrava lá dentro, né? Que nem era da escola, nada. Então eu quero deixar minha gratidão para todos, a equipe do Belo Viana, né? Que a gente valoriza muito, Guerreiros, né? Que a gente desenvolve um trabalho junto, que sem elas também, sem os alunos, mundo, sem né? os pais, exceção, né? não tem nem direção, né? Porque a gente depende de todos os setores. Então, eu quero deixar meus agradecimentos imensos a todo mundo. Se eu esqueci alguém, me perdoa. Não, acho que... Né? Mas
A gente via lá as meninas da limpeza, lá na cozinha, ajudando lá, não sei se vocês chamam de copa lá. De cozinha mesmo. Lá, tudo lá, uma água, por favor, vem aqui e tal. Nesse período estava lá. Os professores de educação física lá na quadra, todos facilitadores nos momentos, né? Porque às vezes estavam dando aula. Todos ficaram dentro da sala. Todos, um mês eles trabalhavam só dentro da sala, porque tinha os ensaios, né? Entendeu? Todo mundo deu uma ocupando a quadra o tempo inteiro. O pessoal da secretaria, atenção, né? O porteiro, todo mundo, né? Todo mundo, o Gilmar, nossa, o Gilmar trabalhou demais. Impressionante. Né? Tava lá na pipoca também. Ele, a Rosana, os enfeites, tudo ele ajuda, tudo ele tá junto, né? Muito importante. Então, a gente tem a noção pela escala toda, né? Fica todo mundo igual, né? Todo mundo igual, não tem função, todo mundo pega o boi pelos chifres. Todo mundo fez sua parte, né? Muito importante. Fez sua parte. Ô Sônia, aquela câmara ali é sua, se você quiser mandar um recado, agradecer. A gente já agradeceu, mas estamos chegando perto do final aqui. Então, eu fiquei imensamente feliz de participar do centenário do Melo Viana, né? Agora você já tem 150 anos de comemoração. Eu já tenho 150 anos de comemoração. Né? Não sei, deve ser o meu último ano no Melo Viana esse ano, né? Que eu fiz processo seletivo esse ano. É o último ano, não sei que jeito vai ficar para frente, né? Sim. Então, eu fico imensamente feliz de participar, de estar no Melo Viana, né? E trabalhar com as pessoas dedicadas que estão lá dentro do Melo Viana, para mim é uma satisfação muito grande. Então, mais uma vez, muito obrigada a todo mundo, todos envolvidos, né, nessa comemoração. Muito obrigada. Meus amigos, está aí uma conversa ótima, né? A Sônia, uma pessoa importantíssima na história da educação de Nova Resende, né? Comandou com maestria esse evento do centenário. Eu acho que ficou acima de toda a expectativa, sabe, maravilhoso, porque, sabe, teve emoção, teve informação, sabe, teve relações humanas muito bonitas, sabe, foi muito importante. Eu fiquei muito feliz de ter tido essa oportunidade de participar desse evento. Na minha escola, na escola que eu comecei, a Diva sempre falava: Luizinho, eu te tirei das trevas da ignorância, quer dizer, foi minha primeira professora, então eu tenho uma ligação afetiva com a escola, acho que todo mundo tem, com a primeira escola, com a primeira professora, então não tenho o que dizer, porque foi de muita beleza, foi muito importante para a escola, foi muito importante para Nova Resende, mostrou o nível de civilidade que nós somos, a comunidade que nós somos. Eu acho que isso é um retrato da generosidade do povo de Nova Resende. Todo mundo que esteve envolvido nesse evento, o agradecimento da TV Resende Web, a gente conseguiu registrar tudo, a gente quer doar depois uma fita lá para a escola, um resumo, né? Não sei, hoje não é mais fita, mas todo o material que nós produzimos, ele pertence ao Melo Viana, nós queremos devolver isso para eles, porque é da história deles, né? E a gente fica feliz de ter participado disso. Meus amigos, estamos encerrando aqui mais um Toró de Parpite aqui na Vila dos Cafezais, como eu gosto de chamar Nova Resende. Um prazer enorme, Sônia. Muito obrigado. Prazer foi meu. Tá bem? Um abraço, até domingo que vem. TDT apoiando o crescimento de Nova Resende, confiando na qualidade do nosso café, investindo no desenvolvimento econômico da região, apoiando a cafeicultura familiar e a sustentabilidade ambiental. TDT exportando qualidade, a tradição e o sabor do café de Nova Resende para o mundo. TDT Maticom Exportadora e Importadora Limitada.